O Fluminense incluiu no novo contrato com o técnico Fernando Diniz uma cláusula de proteção em caso de proposta da seleção brasileira. O Fluminense vai jogar, eu vou ficar, louco da cabeça. Fala pessoal, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no canal Ligados no Flu. Eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista, agradeço a sua inscrição. Se você não é inscrito ainda, vai lá, faz a sua inscrição, deixa o seu like, ative o sino para receber as notificações e você também já pode se tornar membro do nosso canal, o canal Ligados no Flu. Vamos falar então sobre a renovação de contrato do técnico Fernando Diniz, que foi anunciada oficialmente pelo presidente Mário Bittencourt logo após o resultado da eleição que garantiu mais 3 anos de mandato para o atual presidente tricolor. Vamos ver o que o Mário disse sobre a renovação de contrato com o Fernando. Bom, a gente já tinha definido com o Fernando, né, o tempo de contrato, 2 anos, 2023 e 2024. Tínhamos mais do que apalavrado, enfim, já tínhamos feito a proposta por escrita, já tinha sido dado o aceite dele. E ao longo desses dias a gente, enfim, negociou questões jurídicas, mais técnicas. E o que ele me pedia era que a gente esperasse a eleição, porque eu acho que não era segredo para ninguém que ele tinha vontade de continuar trabalhando com a nossa diretoria, enfim, com quem apostou nele novamente em 2022. E, enfim, o nosso combinado era que após a eleição, caso a gente fosse vitorioso, a gente pudesse anunciar a renovação do contrato dele. Então, em primeira mão, eu falo para vocês aqui hoje que ele está renovado até o final de 2024. É o técnico do Fluminense pelos próximos 2 anos, para que a gente possa continuar jogando esse futebol maravilhoso que a gente jogou em 2022, de muita qualidade, que encantou o nosso torcedor, e agora a gente subir mais um degrau, que é encantar e ser campeão. Mário Bittencourt, então, confirmando a renovação de contrato do Fernando Diniz. Eu confesso que quando ele começou a fazer a resposta dele, fazer o discurso dele ali, me deu a impressão de que ele ia falar, olha, mas agora o Diniz voltou atrás, porque ele falou assim, olha, o que tinha sido combinado era isso. Eu falei, ué, será que ele vai anunciar que o Diniz não vai ficar? Mas aí não, o Fernando Diniz vai continuar, na minha opinião, hoje, o melhor técnico do futebol brasileiro. Não é o melhor técnico brasileiro, não. Na minha visão, ele e o Vojvoda do Fortaleza são os melhores treinadores do futebol brasileiro. E aí vocês vejam a questão do compromisso do treinador, né? Da cabeça do treinador, de valorizar também quem os valorizou e dar continuação ao trabalho. O Vojvoda recebeu várias propostas milionárias para sair do Fortaleza, né? O contrato dele estava acabando, mas não, ele preferiu continuar o trabalho que ele mesmo iniciou, um ótimo trabalho no Fortaleza. E o Fernando Diniz faz a mesma coisa. O Fluminense é o clube onde o Fernando Diniz não só fez o seu melhor trabalho da carreira até agora, mas também é o clube com o qual ele tem a maior identificação. E não é só porque ele jogou no Fluminense, é porque foi criada assim, uma energia, uma sinergia tão grande entre Fluminense e torcida desde a primeira passagem. Vocês vejam que na primeira passagem do Diniz, em 2019, quando o Fluminense estava na zona de rebaixamento, uma campanha terrível no Campeonato Brasileiro, a torcida estava dividida. Apesar da péssima campanha no Brasileiro, havia uma grande porcentagem de torcedores que queria que o trabalho continuasse. E havia uma outra parcela que queria que ele saísse. Pois bem, aquele trabalho foi interrompido, Diniz saiu, foi para o São Paulo, quase foi campeão brasileiro, esteve muito perto de ser campeão brasileiro. Aí saiu de forma tumultuada, dirigiu o Santos, dirigiu o Vasco, onde não deu muito certo. E no Fluminense, o Diniz se reencontrou, e o Fluminense também. Porque o Fluminense teve em 2022 a melhor média de público dos últimos, 10, 20, nem sei quantos anos. A campanha do título do Fluminense de 2012 não teve média de torcedores como o Fluminense teve agora em 2022. Claro, não havia o Maracanã, mas o Engenhão é um estádio também, não é um estádio de 20 mil pessoas, de 15 mil pessoas, né? E o Fluminense não teve uma média de público nem perto da que ele teve esse ano. Então, o Mário Bittencourt fez certo em correr, acelerar o processo para fazer a renovação de contrato com o Fernando Diniz.
manter o treinador para a próxima temporada. Eu acho que vai ser muito importante o Diniz, a gente começar o ano de 2023 com o mesmo técnico de 2022, com os jogadores já adaptados ao trabalho dele e o Diniz escolhendo as peças para encaixar no elenco. Só não pode escolher, né, mal como foi escolhido no meio do ano, o caso, por exemplo, na minha opinião, do Marrone. Pode até ser que o Marrone chegue agora no ano que vem e arrebente, tomara, é o que a gente quer, como torcedor, é o que a gente quer. Mas até agora o Marrone, que foi uma indicação do Diniz, não deu certo. A gente espera que em 2023 as indicações do Diniz sejam diferentes, né, e que o resultado apareça logo, porque daqui a pouco já tem Libertadores batendo na porta aí. O técnico, aliás, o presidente Mário Bittencourt também falou sobre o início dos trabalhos. Ele informou que já nesta segunda-feira o Fluminense começa a fazer o planejamento, dar continuidade, né, ao planejamento para a temporada 2023. Vamos ouvir. Com relação aos próximos passos, a gente, primeiro a gente já trabalhou nesses últimos dias aí de maneira muito árdua para que a gente possa manter grande parte do nosso time e já obtivemos sucesso em praticamente 100% do que a gente tentou. E a gente se reúne já na quinta-feira. O Fernando vai passar 2 dias no Rio, quinta e sexta, né? Ele está em São Paulo com a família, que estava esperando o resultado da eleição. A gente na segunda-feira começa a desenhar o planejamento para 2023 e o Fernando vem para o Rio e aí vai ficar com a gente no final da semana toda que vem já para a gente começar a falar da busca de reforços, que a gente entende que precisa de alguns nomes e de algumas posições. Pessoal, só lembrando que nos dois vídeos que eu exibi com a entrevista do técnico Mário Bittencourt, a aceleração do vídeo está maior, tá? E essas imagens são da Flu TV, ok? Foram disponibilizadas na internet, no YouTube, pela Flu TV. Bom, agora, além da renovação do contrato do técnico Fernando Diniz, tem um detalhe muito importante que foi revelado pelo portal UOL. Marcelo Razan, se eu não me engano, eu não tenho certeza se a pronúncia do nome dele é essa mesmo, é o jornalista Marcelo Razan do portal UOL. Ele trouxe uma informação muito importante. O presidente Mário Bittencourt incluiu nesse contrato de renovação com o Fernando Diniz uma cláusula de proteção. O que é isso? Foi estipulado uma multa, esse valor não foi revelado, uma multa para o caso do técnico Fernando Diniz receber uma proposta para dirigir a seleção brasileira. O Diniz é um dos cotados para assumir o cargo de técnico da seleção após a Copa do Mundo. E o Fluminense, para se proteger, estipulou uma multa caso o Diniz receba a proposta e aceite a proposta. A gente lembra que isso já aconteceu anteriormente com o Fluminense. Em 2010, quando o Muricy Ramalho era técnico do Fluminense, num dia, assume a liderança do Campeonato Brasileiro com uma vitória sobre o Cruzeiro no Maracanã. No dia seguinte, o Muricy Ramalho foi flagrado em um encontro com o então presidente da CBF, Ricardo Teixeira. E ele sai desse encontro com a imprensa toda do lado de fora esperando, e ele meio que confirma que recebeu a proposta e que vai conversar com o Fluminense, deu a entender assim que iria aceitar aquilo ali. Embora dissesse, olha, mas eu preciso conversar com o Fluminense, né? Eu sou técnico do Fluminense. Por quê? Porque ele sabia também que tinha uma cláusula ali, né? De uma multa, né? E aí, quando ele chega no Fluminense, o Roberto Orcades, que era o presidente, falou, não, se você quiser sair, vai ter que pagar a multa. A CBF não quis pagar a multa, o Muricy também não. O Muricy também tinha a questão que ele, da palavra dele, né, de que ele também achava errado sair do Fluminense e deixar o Fluminense na mão. E aí o Muricy tomou uma decisão que muita gente questionou na época. Poxa, como que você perde a oportunidade de treinar a seleção para ficar no Fluminense? Mas aí os deuses do futebol resolveram presentear o Muricy com o título brasileiro de 2010, presentear não só o Muricy, como a torcida também, né? Eu tive a honra, o prazer, a
assim, a satisfação maior, uma das maiores assim que eu tive até hoje como torcedor do Fluminense, de estar no Engenhão. Eu estava aquele dia no Engenhão e assisti ao vivo e a cores, de pertinho ali, o título do Brasileirão de 2010. Enfim, essas são as informações então. Fernando Diniz, renovado com o Fluminense, mas com uma multa caso a CBF convide o treinador para assumir a seleção brasileira. Um grande abraço, meus amigos, até a próxima e saudações tricolores.